Aqueles momentos abençoados que nós estamos unidos de mente, de coração e alma para cantarmos louvor a Deus, a Jesus e com o amparo da espiritualidade superior que nos assiste. Nós estamos muito felizes mais uma vez de compartilharmos esse momento com vocês, com a graça de Deus. Gratidão aos grupos, mais uma vez, que estão conosco, aos grupos do Facebook, dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Brasil, a Rádio Web Fraternidade, porque eles nos propiciam levar a mais corações o Evangelho de Jesus, a Boa Nova. Isso é um motivo de grande alegria para todos os nossos corações. Muito obrigado a todos que estão envolvidos de uma maneira tão carinhosa nesse projeto de levar a palavra de Jesus a todos os corações. Nós gostaríamos de lembrar a quem desejar para colocar água para fluidificar, que é aquele remédio que ao longo da semana nós tomamos para poder nos fortalecer física e espiritualmente com a graça de Deus. Vamos então, com muita alegria, nos prepararmos. Nós vamos fazer então a oração pedindo autorização da espiritualidade superior para iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, estamos mais uma vez juntos para buscar o seu amor, as forças que precisamos para continuar a nossa caminhada. São momentos que as nossas almas se rejubilam de felicidade por sentirmos com mais intensidade as suas vibrações amorosas que nos auxiliam a renovar o nosso entusiasmo pela vida, pela busca da nossa iluminação, apesar de tantas forças contrárias que nos convidam à estagnação e à inércia. Abençoados sejam esses momentos de luz que nos envolvem, Senhor, suavemente, conduzindo-nos a um profundo bem-estar de paz, recebidos como presente valioso pelo seu amor incondicional dedicado a todos nós. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco nesta querida. Agradecemos também de coração ao nosso querido Francisco de Assis, mentor de nossa casa, que juntamente com a sua equipe está conosco, nos auxiliando, sempre nos intuindo e nos direcionando para fazermos o melhor que pudermos dentro das nossas possibilidades. Gratidão sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, amiga, sempre com muita emoção esses momentos das nossas reuniões. E hoje nós temos a grata satisfação de receber a Andréia do Reis, a doutora Andréia dos Reis, que nos brindará com a palestra Pensamento, Sintonia e Vida, e Saúde, desculpe. A doutora Andréia, ela tem um currículo extraordinário, é uma expert nesses assuntos de espiritualidade, pensamento, espiritualidade, sintonia. Ela é uma grande pesquisadora e nós estamos muito felizes de recebê-la hoje. Com certeza nós vamos aprender muito para melhorarmos a nossa qualidade de vida, porque realmente é fantástico tudo aquilo que ela vai nos passar hoje. Doutora Andréia, por favor, fique à vontade, o espaço é teu, a palavra é sua. Conosco, por favor. Olá a todos, olá seu Pedro, olá a toda a equipe que coordena essa casa e que nos deu a oportunidade de falar hoje sobre esse assunto. Seu Pedro, a sua prece me emocionou muito, muito mesmo. E conforme o senhor ia apresentando os nomes, né,
protetor da casa, Francisco de Assis, Jesus. Como nós falamos anteriormente, antes de começar, sobre a Marlene Nobre, eu ficava pensando aqui, oh meu Deus, será que eu posso mesmo abrir a minha boca em nome dessa comissão? Então eu peço aos nossos amigos espirituais que me autorizem, né, e me iluminem a poder falar de coisas de uma forma muito simples, coisas que nós estamos engatinhando no conhecimento, mas que possa, de alguma forma, atingir os corações das pessoas que estão assistindo, que vão nos assistir agora ou em outro momento, para que seja uma semente de aproveitamento em nome de tudo que nós temos recebido. Então, seu Pedro, muita gratidão à sua prece, a todos, aos Gios, todos que estão presentes, né, que estão ajudando, que prepararam essa palestra. Fica a minha gratidão, meu agradecimento, a possibilidade de participar desse momento com vocês, seu Pedro. Muito obrigada. Bom, eu posso iniciar já? Já posso iniciar? Por favor, fique à vontade. Bom, hoje nós tiramos para falar algumas palavras sobre pensamento, sintonia e vida. Depois que nós fizemos a proposta do tema, que nós recebemos a proposta do tema e nós aceitamos, eu pensei, meu Deus do céu, falar sobre 3 coisas tão intensas, pensamento, sintonia e vida, tão representativas, e que Chico, né, até Emmanuel, através de Chico, falou em muitas vezes, naquele livro Pensamento e Vida, que é um tratado de ciência, de psicologia, de filosofia, em tantas outras obras, né, na obra do André Luiz. E vou começar separando o pensamento da sintonia e finalizando com a questão da saúde, né? Era que o seu Pedro falou pensamento, sintonia e vida, faz todo sentido, porque nós colocamos o item saúde, mas a saúde é o quê? Além do reflexo da nossa vida. Então, quando nós falamos em pensamento, uma coisa que me chama muita atenção na obra de André Luiz é que em determinado momento, quando ele comenta em que pé estão os estudos de André Luiz no mundo espiritual, ele diz, sobre a matéria, já sabemos, já temos um conhecimento de alguma forma avançados. Sobre o pensamento, a compreensão do pensamento, nós ainda estamos engatinhando. E isso, de certa forma, se eles lá estão engatinhando, imagina nós. Existe, então, falando do que a gente discute atualmente, dentro das academias, nos artigos científicos, o que a mídia expõe para a gente? A mídia separa a questão do pensamento e mente. Abordando o pensamento, especificamente, quando falamos da parte mente, a academia e muitos artigos científicos mostram que a mente é um produto do cérebro. Existe uma cisão grande na questão desses estudos, onde existe o grupo que acredita que a mente é a expressão única do cérebro, e aí nós podemos falar de várias manchetes. Quando a gente digita lá no Google, mente cérebro, existem capas de revistas, né, com cérebro, uma fotografia do cérebro dizendo, eis o que você é, né, e apresenta o cérebro como se fosse a morada única da mente, e a mente sendo um subproduto exclusivo do cérebro. Essa é uma visão materialista, né, naturalista, fisicalista da situação, onde concebe-se que só o que é material é digno de ser explicável e conhecido. Existem até algumas afirmações de alguns pesquisadores de que quem tem uma quantidade mínima de desenvolvimento intelectual não acredita em nada que extrapole o que é material. E o nosso cérebro é material. Existem muitas discussões sobre isso, porque toda a revolução científica, desde Platão, Sócrates,
Pitágoras e todos os grandes cientistas nas diversas etapas das fases do desenvolvimento científico nunca acreditaram ou disseram que a mente ou o pensamento fixava-se só no materialismo, que o materialismo ou a matéria fosse a explicação final de todos os acontecimentos universais. Entende-se bem essa colocação e é até uma hipótese plausível, mas o fato dela ser plausível, ela está longe de ser a única, é que a mente seja produto do cérebro, baseado em muitos resultados que tivemos. Por exemplo, nós sabemos que quando nós temos uma parte do cérebro afetada, nós temos várias reações corporais afetadas também. Quem tem Alzheimer, por exemplo, expressa uma mudança de comportamento. Quando nós estimulamos algumas regiões cerebrais, nós podemos ter algumas experiências de emoção ou o despertar de algumas características quando eu tenho a estimulação física. É claro, não existe dúvida de que o cérebro é um veículo da expressão do pensamento, mas ele está muito longe de ser o único e o último, né? A expressão última. Nós temos um colega chamado Alexander Moreira, que é um grande pesquisador brasileiro dessa área de psicanálise, ciência, espiritualidade, da psiquiatria, ele é psiquiatra na realidade, e ele diz o seguinte, ele conta uma história de que quando ele era criança, ele assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, um filme, e ele pensava que aquelas personagens, elas moravam dentro do aparelho de TV. E quando se desligava o aparelho de TV, ele deixava de ver as pessoas. Então, isso forçava muito a situação da crença que ele tinha de que os personagens moravam lá dentro. Realmente, a televisão, ela é um instrumento de transmissão de acontecimentos. Mas a Emília, o Visconde e os personagens dos filmes que nós assistimos, eles não moram, eles não estão ao vivo na película. Nós temos uma série de equipamentos de transmissão, seja no cinema, como esse equipamento de transmissão que nós estamos usando agora para transmitir essa palestra, que transmite sinais, ondas, captados de outra origem, que são transmitidos por esse equipamento. E existe uma linha de pesquisa que é a chamada o naturalismo expandido, que é aquele que nós acreditamos sim na matéria, mas que há algo além da matéria que nos dirige, que é a parte espiritual, que uma grande porcentagem de pesquisadores e cientistas dizem que tudo que não é palpável seria uma superstição. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que há algo além do que é palpável e material. Que o cérebro é um veículo de transmissão, sim. Então, é uma hipótese plausível, é um veículo de transmissão dos subprodutos da mente, do pensamento, mas não é a causa última. Muito bem. Por que nós estamos dizendo isso? Porque a definição de pensamento por Emmanuel, ela é divina. Emmanuel diz assim: pensamento é uma força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera em circuitos de ação e reação no tempo. Ou seja, nós, matéria, a partir do cérebro e outras regiões energéticas que outras ciências, outras culturas explicam muito bem, que é toda a nossa condição corporal energética, que é muito discutida não só no Espiritismo, desdobrada na obra de André Luiz, mas de outras culturas também, como a medicina tradicional chinesa e de várias outras civilizações que deixaram na história o relato de que há algo além da matéria. Emmanuel, então, nos esclarece o pensamento assim, como uma força criadora. Eu estudava outro dia sobre o fluido universal.
fluido vital. E achei uma descrição muito interessante, quando Kardec classificou fluido vital e todas as suas características, a palavra fluido era a única palavra existente naquela época para descrever o que ele precisava. Talvez hoje a palavra fosse energia, porque a palavra energia, em suas descrições físicas, ela surgiu depois da codificação feita por Kardec. Então, essa energia, essa força, que também não é palpável, ela é descrita cientificamente através de um pressuposto. Veja bem, a força da gravidade ela existe. Qualquer lugar do nosso planeta onde a gente estiver segurando um objeto, se nós o soltarmos, ele cai. Existe a ação da força da gravidade. Matematicamente, a força da gravidade, ela já foi explicada, descrita, e ela funciona através desses cálculos matemáticos, porque os navios, os helicópteros, né, os diversos equipamentos que nós temos que desafiam a força da gravidade, funcionam e foram desenvolvidos através desse pressuposto físico da descrição da lei da gravidade. Nós temos uma coisa que não é palpável, mas é real. Um dia, isso foi dito pela Marlene Nobre em uma das palestras dela, o pensamento também vai ser descrito assim. Mas a espiritualidade e muitas vertentes da ciência já nos demonstram que esse pensamento, ela é uma força criadora. Quando descobriu-se e começou a explicar que o pensamento era uma força criadora, começou-se a ter um certo abuso desse conhecimento. O que é o abuso desse conhecimento? Para que a gente possa compreender o efeito das coisas, é importante ou é sugerido que a gente conheça o funcionamento dessas coisas. Então, por exemplo, tem lá uma descrição de que quando eu estou fazendo um bolo, o fermento deve ser colocado por último e deve ser mexido devagar. Se nós fizermos o contrário, acontecerá alguma coisa ou alguma alteração naquele bolo que não vai permitir que o fermento expresse as suas propriedades. O pensamento é a mesma coisa. Quando nós dissemos, não, a força do pensamento, ela é criativa, se você sentar, pensar, você vai conseguir o que você quer. Desrespeitando algumas leis e alguns princípios. O que nós podemos dizer é o seguinte, que o pensamento é essa força criadora que nos cria o motivo, a intenção, a vontade, o domínio e a colocação da ação, né, da nossa vontade em ação, ou a não colocação dessa vontade em ação. A segunda parte, então fica compreendido o que é o pensamento? É uma força criadora, que vem além da nossa matéria, que é transmitida por nós como se fossem ondas eletromagnéticas ou ondas de rádio, que nos fazem seguir e ter ações, e ter comportamentos, e ter sentimentos, e ter emoções. As nossas ondas de pensamento, elas vêm de onde? Elas vêm da sintonia que nós produzimos com essas diversas estações. Estações que nós não vemos. Esse mesmo grupo de pesquisadores que defende a mente ou o pensamento como algo que depende do cérebro, mas depende também de outras estações, dizem o seguinte, que o nosso cérebro, ele funciona como um filtro. E nós conseguimos, esse filtro não nos deixa perceber uma série de coisas. Então, veja bem, o meu celular, ele tem e a minha internet, ela tem uma determinada potência, um determinado alcance. O meu telefone celular tem uma determinada possibilidade de imagem. E se eu pegar um outro aparelho, um aparelho mais simples, uma internet mais simples, eu vou ter um filtro
de uma série de informações, da velocidade das informações, de cores, de imagens que eu simplesmente não consigo captar por conta do meu aparelho. E o meu cérebro é esse aparelho que tem um filtro e que não me deixa perceber tudo. Algumas vertentes dizem que quando nós estamos em um relaxamento profundo, nós conseguimos, ou em uma conexão profunda, e isso pode ser treinado, nós podemos expandir a possibilidade desse filtro do nosso cérebro e captar outras coisas, que podem ser boas ou não. Então, partindo-se do pressuposto que o nosso cérebro tem esse filtro, nós não podemos dizer tudo o que existe além da nossa capacidade de ver e de sentir. O que nós podemos dizer é que nós temos capacidade de sentir coisas, ver coisas, ouvir coisas e estar na sintonia de algumas situações que muitas vezes o nosso cérebro comum não pode traduzir. Mas chegará um momento em que, destituídos dessa condição material, nós conseguiremos sim ver, perceber e compreender. E é aí que a gente conta com a ajuda de toda a filosofia e ciência, não só material que nós já temos, mas também dada pela doutrina espírita, e não só pela doutrina espírita, porque muito do que nós estamos falando aqui e que a doutrina espírita codificou, decodificou, explicou de maneira clara e acessível, a ciência de muitas outras civilizações já viveram e já discutiam isso com outras palavras. Muito bem, nós estamos sintonizados com estações que muitas vezes nós não vemos, mas influenciam diretamente as nossas sensações e as nossas emoções. Colocando isso em outras palavras, quando você assiste um filme, não te acontece uma série de transformações? De indignação, de alegria, de manutenção em um determinado estado nostálgico, triste ou alegre. E você pode ficar conectado e relembrando aquilo várias vezes. Quando acontece alguma situação na sua vida, de algum relacionamento, de alguma amizade, de algum desejo frustrado de repente, você não fica conectado naquela sensação e você pode permanecer conectado em determinados pensamentos por décadas ou anos sem que aquela sensação te abandone. Isso é a sua sintonia com aquela rede, com aquela estação. E o que às vezes o nosso cérebro não nos deixa captar, não nos deixa a todos captar de modo aberto e claro. E por que eu estou dizendo isso? Porque quem não estuda ou tem o contato, não vou dizer não estuda porque não quer, não, quem não teve a oportunidade de estudar questões que nós discutimos frequentemente sobre espiritualidade, fenômenos mediúnicos ou paranormais, que tem aí uma classificação diferente, pode simplesmente ignorar. Porque o que nós não conhecemos, muitas vezes nós ignoramos. Existe uma coisa tão interessante que é o seguinte, quando nós observamos os animais, o animal, quando ele não se sente bem ou quando ele tem a necessidade de algum componente da natureza, ele vai lá sentindo o cheiro e ele acha aquela erva, no quintal, os gatos, aquela erva que ele começa a mastigar, porque lá ele tem a condição de identificar que naquela erva pode ter alguma coisa que vai lhe fazer bem e pode fazer um determinado tratamento para a sensação que ele está tendo. Isso a gente observa nos animais com frequência. E nós precisamos do quê? Nós precisamos de décadas de ciência, de estudo, de trabalho, de pesquisa, para descobrir o que na natureza já estava descrito para remover o extrato daquela erva para fazer o seu tratamento, para fazer a sua alimentação correta. Outro dia um colega me falava de uma infinidade de algas que tem todos os componentes nutricionais que nós precisamos para sobrevivermos agora.
há quanto tempo nós conhecemos as algas? Então, veja bem, são filtros. Quanto tempo a gente passou pelas algas, a gente ignorou, a gente passou pelas plantas, a gente ignorou o efeito delas, a gente sentiu cheiros e ignorou. E mesmo elementos tóxicos, a gente estava junto de elementos tóxicos e a gente ignorou o efeito desses elementos tóxicos. É por conta do nosso filtro, do nosso conhecimento, que tem que ser atiçado a todo momento para a gente ver ao que nós estamos disponíveis. Mas isso foi só um exemplo. Vamos voltar à questão do pensamento e da sintonia? A que será eu estou sintonizado? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer agora. Gente, com o quê? Qual é a estação a qual o meu pensamento, que é a fonte criadora da minha vida, está sintonizada? Onde o meu pensamento? Gente, a resposta para isso é tão simples. O que você está pensando o tempo todo? O que te faz sair da realidade e parar e impedir que você tenha a sua percepção com o aqui, o agora? E transporta todas as suas sensações, todas as suas emoções, a tua parte consciente para aquela região. Eu contava outro dia que eu fechei a porta da minha casa, do meu apartamento. Eu peguei o elevador e desci para a garagem para abrir meu carro e falei assim, gente, fechei a porta. E eu precisei voltar para conferir, porque eu apaguei da minha memória, eu apaguei do meu pensamento, eu tirei do meu consciente uma coisa que eu fiz materialmente. Eu apaguei a luz, eu fechei a porta, eu tranquei a porta, eu chamei o elevador, cheguei na garagem e esse período foi completamente apagado da minha mente. O que estava na minha mente nesse período foi aquilo que eu estava me sintonizando. Quando nós entramos na rede social, e a rede social ela pode ser um instrumento benfeitor para a nossa vida. Agora nós estamos usando a rede social para estudar, para divulgar, para nos conectar. Mas a gente pode também usar a rede social para outros fins. Todo mundo já usou para um fim que fala assim, meu Deus, para que eu fui procurar isso aqui? Quanto tempo eu perdi? Isso aqui, você olha o tempo. É como se aquele tempo tivesse sido apagado. No que você está sintonizado? O que fica mais na sua mente é aquilo, é a estação onde você está sintonizado. A doutora Marlene Nobre, ela falava com muita ênfase sobre a fixação mental. O que é a fixação mental? A fixação mental é a nossa onda de sintonia. Nossa onda certeira de sintonia. E às vezes a gente fica tão sintonizado naquilo que a gente quebra, sabe? A gente quebra o touch que muda o canal. A gente quebra, não consegue sair dali. Só pega aquilo. O nosso aparelho, que é o cérebro para os materialistas, para os naturalistas expandidos, é cérebro, coração e todos os nossos meridianos. A gente quebra esse lugar de fazer essa sintonia e fica só ali. E aí a gente desenvolve a nossa fixação mental, a ponto disso ser classificado como parasitose mental. Aquela onda de sintonia fica ligado a nós numa questão de simbiose, onde nós temos um parasita sobre nós e nós somos os parasitas dos outros. Porque, como é muito bem discutido por muitos pesquisadores da espiritualidade mesmo, que discute sobre a obsessão, gente, a obsessão pode ser daqui para lá e de lá para cá, né? Mas pode ser daqui para lá e a gente ficaria impressionado qual é a nossa capacidade de obsediar os outros, sejam encarnados ou desencarnados, porque se a gente não faz nenhuma força para mudar a nossa sintonia, a gente está atraindo todas as energias, todos os seres encarnados e desencarnados que estão sintonizados a nós, e se essa sintonia ela não é boa, nós estamos fazendo mal para os outros. Então, quando nós mudamos a nossa sintonia, na busca
de melhorarmos a nossa qualidade de vida, e vamos falar já já de saúde, quando a gente procura mudar essa sintonia, nós não fazemos bem só para nós fazemos bem para os nossos irmãos, que também gostariam e seriam felizes de estar em outra sintonia, mas nós estamos ali, cada vez mais sintonizados. É como assim, quantas pessoas têm conectadas nessa live agora? Quantas pessoas se conectam, né? Então, quantos seres estão conectados a nós? Quantos? Que estão na nossa sintonia, fomentando os nossos pensamentos. Eu comentava com um colega médico, Dr. Mário, né, que é um cardiologista que estuda profundamente a situação da conexão da espiritualidade e da saúde, embasados em todos o conhecimento da cardiologia que ele tem. E eu falava para ele, Mário, eu quero tanto emagrecer, quero tanto fazer regime. E ele falou o seguinte, minha amiga, o que você come, o que você ingere, está ligado, reflete as suas companhias espirituais. Refletem as suas companhias espirituais. Então, o que você põe para dentro de você, tanto materialmente, quanto em pensamento? O que você coloca em pensamento e alimentação reflete as suas companhias espirituais. E às vezes você se esforça, não, eu não vou comer isso porque isso vai fazer mal para o meu corpo. E nesse momento, nesse plano espiritual em que eu estou, o meu corpo, o meu espírito precisa do meu corpo para se manifestar. Nem sempre ele precisa, mas no dia a dia, na vivência que eu escolhi dessa encarnação, ele precisa. Então, se eu estou destruindo o meu corpo com os meus vícios, com a minha alimentação e com o meu pensamento, porque, gente, tem muita gente que, nossa, aí vejo agora uma imagem da professora Marlene, da doutora Marlene, se o meu pensamento está comigo, mudando as minhas células, eu consigo destruir o meu corpo com os meus pensamentos. Nós estamos no mês da prevenção ao suicídio, do conhecimento, da discussão e da prevenção do suicídio. O que é o suicídio? A não ser a destruição do nosso corpo material na tentativa de destruir a nossa dor, que muitas vezes não são materiais. Os nossos pensamentos nos destroem. Os nossos pensamentos nos destroem e acabam com a nossa saúde. Eles podem nos destruir e eles podem nos curar através da alteração celular que ele tem. E aí nós entramos no último item, né, do último item da nossa discussão, que é saúde. Gente, o que é saúde? Nós temos definições várias do que é saúde. Nós podemos ver saúde do ponto de vista acadêmico, cientista, do ponto de vista do dicionário, do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, mas dizendo claramente entre nós podemos dizer que saúde não é ausência de doença. Saúde não é ausência de doença. Saúde é o completo bem-estar físico, mental, social, emocional, espiritual. Quer dizer que para eu, qualquer sensação de desagrado, de desgosto, de tristeza, isso não é saúde, não. Na nossa caminhada material e física, nós vamos encontrar tropeços, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar estímulos. A gente pode chamar de dificuldade, ou a gente pode chamar de estímulo à nova caminhada, ou anúncios para mudança de rota. Não é isso. Mas o estado de saúde, eu não posso dizer que porque o meu exame de sangue tá bom, contempla tudo que a medicina atual diz,
que ele precisa contemplar, eu estou no estado de saúde. E nós, quantas vezes, nas nossas quedas espirituais, em que a gente está insatisfeito com alguém, ou com alguma coisa, ou com algum colega, por conta de alguma coisa que ele fez, ou que ele faz recorrentemente, ou que nos incomoda, nós dizemos, nossa, fulano está doente. Como assim doente? Todos os exames de sangue dele estão bem, todos os exames físicos, materiais estão bem, como assim doentes? Porque nós temos no nosso inconsciente coletivo, que não precisa de dicionário, que não precisa da Organização Mundial de Saúde, o conhecimento intrínseco de que saúde é muito além do que a ausência de doença. E nessa parte não material, que a ciência briga, né? Não toda a ciência, mas a parte do materialismo briga com a gente. Teoricamente, o que o materialismo acredita é que depressão não é doença, é que tristeza não é doença, que a gente não consegue palpar. A gente não consegue palpar. A pessoa fala, tô triste, vai lá, faz o exame, tá tudo bem. Mas esses estágios de insatisfação espiritual, insatisfação emocional, psicológica e social, chega um momento que eles se manifestam em nós. E aí você pode chamar de doença psicossomática, você pode chamar de somatização, você pode chamar de, nossa, essa é a doença que não tem explicação. Mas hoje a gente tem a epigenética, né? A epigenética que na verdade, é aquilo que está sobre a genética. Me perdoem em alguns termos que talvez não coubessem nessa palestra, e também me perdoem alguma explicação superficial para que a gente não fuja ao objetivo do tema. Mas nós vimos, né, que o projeto Genoma foi um projeto científico que teve muito investimento, muito trabalho de muitos pesquisadores, que se propôs a compreender a genética, o efeito da genética nos corpos, no desenvolvimento humano, em todas as áreas do saber. Foi o projeto Genoma. Final do projeto Genoma, e ele ainda continua em muitas vertentes, descobriu-se que a gente tem os nossos genes e que a gente tem as questões materiais e que as diversas enzimas e outros componentes, minerais, que dão impacto para que o gene funcione, para que ele faça o que ele tem que fazer, mas tem algumas coisas que não estão descritas e que fazem o gene funcionar. E aí começou-se então o estudo da epigenética, que é aquilo que está sobre a genética, que vem depois, ou vem para completar a genética. E a epigenética mostrou o quê? Que o pensamento é um componente para dizer para o teu gene como é que você faz, como é que você não faz. É por isso que a gente tem tantos casos registrados cientificamente de curas, de alterações celulares que não são explicadas pelas questões materiais palpáveis. Então a gente já sabe, gente, que o pensamento tem essa influência. O que a gente sabe pouco, o que a gente compreendeu pouco e o que a gente discutiu pouco é como fazer esse pensamento funcionar para o meu lado, para beneficiar a minha vida, para beneficiar a minha saúde, para beneficiar a minha qualidade de vida e, consequentemente, beneficiar a qualidade de vida de todo mundo que está perto de mim, encarnado ou desencarnado. Faça a pergunta a você mesmo, quem é que gosta de conviver com alguém com mau humor? Quantas vezes o teu dia estava bom, mas você se irritou por alguém ou algum acontecimento que te irritou. E aí você se irritou e você entrou em sintonia. Entrou em sintonia, potencializou. Outro dia, meu filho pequeno estava assistindo um desenho oriental, de origem oriental, onde um personagem ficava doente e o dragão chegava lá e dava uma quantidade de energia para ele e ele se curava. Eu assim, gente, mas
Dava para explicar o passe por isso, né? A entrega de energia, por isso, porque ele pegou um tanto de energia e ele se curava. Ou às vezes eles se tocavam e se curavam. E aquela energia pode representar o que você quiser, energia vital, pode representar energia do seu pensamento. Ontem eu fiquei tão feliz. A gente trabalha aqui na pós-graduação, e um aluno da pós-graduação de uma outra universidade me escreveu perguntando uma coisa, e eu assim, gente, não vou poder escrever para ele. Não vai dar. Eu passei o número do meu telefone e falei assim, olha, você manda uma pergunta para mim que eu te respondo por áudio, que é mais rápido. E eu falei assim, ô, meu querido, eu sei que você está passando aí a dificuldade, eu nunca vi esse menino na minha vida, mas ele queria fazer um experimento que não dava certo e as pessoas estão fechadas na universidade em função da pandemia. Eu disse, meu querido, olha, nesse momento a gente não pode te socorrer, mas eu prometo para você que assim que abrir aqui, que a gente abrir a universidade, eu vou te ajudar, a gente vai fazer a pesquisa juntos. Muito bem, era a resposta lógica que eu tinha que dar. Esse menino me respondeu assim, professor, primeiro eu fico tão agradecido porque a senhora me respondeu, aí eu já fiquei feliz. E ele falou assim, alguém já falou que a voz da senhora dá muita esperança? Gente, era o meu objetivo dar essa voz, mas não, nunca ninguém me falou isso. Eu não sei se dá esperança ou não, mas ele me deu um ânimo e uma alegria, e eu tô alegre até agora de me lembrar dele, e de um estímulo. Olha, quando alguém precisar falar com você, fala pessoalmente, dá atenção. Ou seja, eu não sei se foi o que eu falei para ele, eu acho que não foi o que ele falou para ele, mas o que ele me falou, o que ele falou foi modificador do meu dia, da minha intenção, um modificador e um estimulador para as coisas que eu preciso fazer. Tem uma pessoa que está assistindo a gente, que é a Juliana, a Mariana, o grupo aqui da pós-graduação, gente, se eu for falar todo mundo que trabalha aqui com a gente, que não está ligada à condição de espiritismo, mas está ligada à condição de que mudar o pensamento e mudar o comportamento para cuidar da minha saúde, e quando eu cuido da minha saúde, eu cuido da saúde dos outros, é enorme. Essa minha colega, a Juliana, ontem a gente estava discutindo sobre, aconteceu uma coisa muito boa para ela, um grupo fez uma coisa muito boa para ela, e eu falei assim, ô Ju, vamos escrever pessoalmente, individualmente, para cada um. E aí ela começou a receber respostas tão maravilhosas de cada um. Então, olha, são coisas simples, e cada pergunta, cada resposta que ela mandava, ela sintonizava com a alegria daquela pessoa, e ela ficava alegre de novo. E aí ela contava para mim, e eu ficava alegre. Então, nesse momento, eu, a Juliana, essas pessoas, nós estávamos sintonizados em um momento de ficar alegre, de ficar em paz com o trabalho que a gente estava fazendo, de ter esperança com o trabalho que a gente estava fazendo. Nesse momento, as nossas células estavam reagindo bem. Porque até agora, quando eu lembro disso, eu sinto uma certa alegria. Eu estou contando da minha, mas é só você lembrar da sua. Pensa da tua alegria, pensa da alegria que você sentiu hoje, que você sente com a sua família, que você sente quando você é convidado para participar de uma live. Pensa na alegria que você sente no seu trabalho. Sente na alegria que você sente com você quando você vai pegar uma coisa para comer que você sabe que não serve. Você fala, não, agora não. E esse meu amigo que falava do regime para a minha saúde e falava que o meu regime tinha a ver com a minha sintonia, ou seja, a sintonia tem muito mais a ver com a saúde do que a gente possa imaginar. Se a gente for descrever aqui, ó, é como você levanta, é como você sorri, é como você fica alegre, são as pessoas que você vê, são os amores que você lembra, são as suas vitórias, são as suas derrotas que você lembra hoje, assim, não, nem faz sentido mais para mim, e você ri de você mesmo, porque você fala, nossa, como é que eu pude me incomodar por conta dessa situação? Então, são essas sintonias que você faz do seu pensamento, até com a sua partícula celular menor, até com a sua menor partícula intracelular, até com as grandes redes que estão sintonizadas nesse plano maior. A gente fala a caminho da luz. Olha a transformação celular que isso faz. E se eu estou ingerindo pensamentos que nitidamente me fazem ter uma boa sensação,
É como se eu estivesse ingerindo um alimento que me faz bem. Imagina o impacto que isso tem na nossa saúde. Imagina o impacto. Eu sei que muitas pessoas podem estar perguntando assim, ai, André, que lindo isso aí que você está falando, né? Vem morar aqui onde eu moro, né? Não é bem assim, realmente. Mas o que a gente pode dizer é que todo mundo tem os problemas. Porque, gente, olha, se tem uma coisa que é democrática, é a desgraça. Todo mundo aqui está passando coisas difíceis. Todo mundo. E aí você pode falar assim, ah, não, a tua vida é melhor que a minha. A gente sempre acha isso, né? O jardim do vizinho é sempre mais verde que a gente, já percebeu? Que você passa assim, nossa, que jardim lindo, daí você vai lá, tem mosquito. Não, ali não deve ter mosquito de jeito nenhum, só no meu jardim que tem mosquito. E o teu vizinho tá lá te vendo, nossa, que grama verde, não, só aqui deve ter mosquito, lá não deve ter mosquito, né? Então, olha, o jardim do outro é sempre mais verde, mas todos nós temos as dificuldades, né? Meu pai, meu avô era mineiro, né? E ele tinha um ditado assim que falava assim: as pessoas só veem as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, né? É isso. Só que onde é que você quer ficar? Que parte você quer ficar? Enquanto a gente está caindo, a vida toda, todo dia a gente tem as quedas espirituais e a gente se levanta. A gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta, até a gente treinar tanto levantar que a gente para de cair. Ou às vezes a gente não treina levantar, a gente fica lá embaixo. Observa o caminho. Observa a beleza do caminho. Não faça isso que eu fiz. Fechar a porta, esquecer, mergulhar em alguma coisa que me desconecta da realidade e de todas as situações boas que eu posso aproveitar. Vamos fazer um caderno, né? Porque regime é assim, regime funciona como quando você anota, comi isso, comi aquilo, comi aquilo, comi aquilo outro. Pra você lembrar, né? Senão a gente esquece. Alegria também é assim. Faz um caderno de cabeceira. Coisas alegres que me aconteceram. X, Y, Z. Ah, eu posso anotar ruim? Para quê? Para viver de novo a ruim? Não. Anotar boa para viver de novo a boa. Gente, a epigenética, a ciência já mostra o efeito do pensamento. O que acontece com a gente é que, se no plano espiritual, se André Luiz está estudando agora, né? Estão compreendendo agora os fascínios do pensamento, quando é que nós vamos entender? Mas segundo a própria Marlene Nobre, que relatou que na obra de André Luiz, disse que um dia a gente vai ter um aparelho, gente, que vai fazer essa conexão com a gente, assim como os aparelhos medem a força da gravidade. Um dia, nós vamos ter um aparelho muito melhor do que esse equipamento que nós estamos vivendo aqui, que assim como eu posso falar com vocês aí em todas as partes do mundo, tem gente do Brasil, dos Estados Unidos, tem tanta gente assistindo, gente da Austrália, gente do Japão, assim como a gente está falando um com o outro agora, e se ouvindo, e se conectando, tem um aparelhinho desses, talvez mais simples, que nos conectem com os nossos amigos encarnados. Ah, eu vou falar no plano tal. Ah, eu vou falar em Sírios. Ah, eu vou de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o nosso merecimento dele, com o merecimento deles, né? Vai ter isso. Porque, como vários colegas já disseram, né? Pensa que se eu falasse há 50 anos atrás que eu ia estar aqui na minha cidade, eu estou numa cidade agora, tem 20 mil habitantes, que eu ia estar aqui nessa cidade, ia falar com o mundo inteiro e achar o quê? Que eu estava falando de bruxaria, que eu era doido, já ia providenciar a minha internação, porque o meu pensamento estava totalmente desconectado. O que a gente vai ter daqui a 40 anos? Que sejam equipamentos de transmissão de coisas boas que conduzam o nosso pensamento ao que a gente tem de melhor. A toda a beleza do mundo espiritual, a todas as maravilhas. Quando a gente falava no início que o pensamento ele foi só mal discutido, Jesus disse o seguinte, ó, orai e vigiai. Vigiar é o quê? Eu vou vigiar o quê? O que eu vou vigiar? Vou vigiar a vida dos outros? Não, eu vou vigiar a minha própria vida. Como é que eu vou vigiar a minha própria vida? O meu pensamento. É fácil vigiar?
Primeiro, não é fácil vigiar, porque a gente está muito mais preocupado com o futuro, com o que ainda não aconteceu. Ó, por que é difícil de vigiar o nosso pensamento atual? Eu tenho que dividir as minhas energias com o que foi, com o que vai vir e com a vida dos outros. Sobra pouca energia, né? Para a gente vigiar o nosso pensamento. Ô, André, isso mesmo, você tem razão. E eu estou falando de mim também. Você tem razão. Então, o que acontece? Vamos orar? Orai, gente, orai e vigiai. 2, 3 palavras. Orai e vigiai, orai e vigiai. Ora. Aí outro dia eu estava pensando assim, gente, mas tá escrito também que eu não devo ficar aborrecendo os meus amigos espirituais com pouca coisa, né? Mas se eu não estou conseguindo, aborrece e fala, me ajuda, porque se eu tiver melhor, eu vou melhorar para todo mundo. Para todo mundo, para todos os canais que também estão sintonizados comigo, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, pensamento, a mente, né? A mente é o espelho da vida, é o que Emmanuel fala no primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida. Ah, você é o que você pensa? É. Ah, será? E você fica bravo porque assim, não é possível que eu é que errei, que eu sou isso porque eu errei, eu assim, daí eu também erro. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Mas se é o espelho, vou mudar esse espelho, porque esse espelho é teu. Como é que muda? Todo dia, se eu cair, levanta. Ora e vigia, ora e vigia, ora e vigia, ora elabora. Porque Emmanuel também fala assim, ó, que a mente é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Mas esse espelho da mente, ele está mais ou menos nas sombras, na sombra da ignorância. E é preciso sair dessa treva, é preciso sair dessa ignorância, é preciso sair dessa sombra pelo trabalho. Pelo trabalho. Ora, vigia e trabalha. Abigail disse para Paulo, Paulo ama, trabalha e espera. Meus amigos, abro agora a nossa breve apresentação, as perguntas, as discussões. Como eu disse a vocês, é uma explanação muito simples do que a gente tem da confluência da ciência, da compreensão da ciência materialista sobre o pensamento, da definição de que, gente, pensamento vai muito além da matéria, que pensamento é essa força divina que nos falta muito, que é um universo a ser explorado, a ser descoberto. Mas já foi descoberto e já foi avisado. Antes que a ciência caminhasse, Jesus falou, ora e vigia. E Emmanuel veio falar para a gente de novo, pela terceira revelação, que o que a gente pensa define o nosso caminho. Define, inclusive, quantas vezes a gente vai voltar aqui para esse plano. E se eu errar? Você tentou fazer regime quantas vezes? Quantas vezes você tentou e continua tentando? E eu te digo, você vai desistir ou vai continuar todo dia? Eu caio todo dia. Caio no meu regime físico, caio no meu planejamento espiritual, mas cada dia eu fico mais tempo. Cada dia eu fico um pouquinho mais tempo, né? Então, é treinamento. Treinamento. Eu quero estar em sintonia com todos vocês o máximo de tempo possível, porque eu quero que vocês venham comigo na sintonia do bem. Agradeço a todos vocês. Agradeço essa possibilidade de falar com vocês. Agradeço a imagem da doutora Marlene, que via a imagem de Emmanuel, de Kardec, que foi uma filosofia que traduziu para mim coisas já faladas anteriormente, porque é uma outra revelação, né? Então eu agradeço aos nossos amigos espirituais. Agradeço a oportunidade que essa casa me dá de falar, porque eu sou a primeira pessoa que precisa ouvir mais do que todos. Gratidão a vocês, estou aberta às perguntas. Sobre o pensamento que cria. Como fica com a relação com a saúde? Se pensamos que estamos bem, daí melhoramos?
Ou sobre emagrecimento, se pensamos que estamos emagrecendo, eu estou magra, daí podemos emagrecer devido ao nosso pensamento insistente? Olha, Sandra, não é fácil não, mas se você pode pensar que você está bem, isso vai ter uma reação no teu corpo. E você pode pensar que você está mal, isso vai ter uma reação no teu corpo. Qual o pensamento que você acha que a gente deve ficar? É no que está bem. Porque o pensamento em que nós estamos mal nos leva à nossa sintonia. E a gente fica nessa sintonia, e aí a gente vai para a nossa fixação mental. Um beijo, Elsa, a Elsa que está nos ouvindo aí. A Elsa, um anjo bom da nossa vida aí na Europa. Muito obrigada pelos estímulos de sempre, Elsa. Sandra, eu não sei se eu te respondi satisfatoriamente, mas tudo que você pensar para o bem vai te fazer bem. Outra coisa, um colega meu contava que numa reunião mediúnica que eles tinham para fazer algumas definições, eu peço desculpas a ele por dividir isso com vocês, mas se ele me contou isso, talvez sirva para vocês. Teve uma manifestação espiritual de um mentor da casa onde ele estava, e a palavra final ele dizia assim: quem falou que comida engorda? Né? Por que será que a gente come sem controle? Nós estamos sintonizados com o quê? Certamente nós não estamos sintonizados com o nosso desejo. Com o nosso desejo de regime, né? Eu não sou nutricionista, eu não sou psicóloga, eu sou uma pessoa que tenta fazer regime. Então, estou falando como uma estudante, né? Na área do regime, não falo como psicóloga. Então, se tiver alguém da área, me corrija, por favor, se eu disse alguma coisa que não procede. Mas o que eu posso dizer é que quando a gente segue o nosso pensamento para o bem, a gente vai entender que o nosso corpo é um bem. E a gente vai ter saúde. Quantas pessoas nós não conhecemos? Eu conheço muitas, eu trabalho na área de saúde, em que, quantas anamnésias, né, o paciente chega para fazer o tratamento com a gente e ele começa a contar todas as doenças dele. E as doenças dele, você percebe que é a história de vida dele que ele tem para contar. Então, ele precisa passar por uma reconstrução de vida para que a doença deixe de ser a coisa mais importante da nossa vida. Né? Elsa, o que você diz da doutora Marlene, muito me agrada, porque ela é realmente uma estrela como orientadora da minha vida. Tudo que ela escreveu, a luta que a Marlene Nobre teve na vida enquanto encarnada, e provavelmente agora também, a luta que ela teve para mostrar que a espiritualidade tinha toda a relação com a saúde, né? E promoveu aí, fundou a AME, né, Associação Médico Espírita. E então é isso. O teu pensamento, as pessoas que estão doentes e elas ficam horas falando sobre a doença, todas as visitas que elas recebem, elas falam da dor, elas falam da doença, elas têm um prazer gigantesco em marcar o médico. É claro, não estou falando para as pessoas deixarem de ir ao médico. As pessoas têm que ir ao médico, né? Mas quando a visita ao médico é algo prazeroso, é porque no decorrer daquela vida, algo equivocado se construiu. E o bom é saber que sempre há uma maneira de seguir outro caminho. Gilson, eu não vi... Aqui, olha, como distinguir o nosso pensamento do sugerido? Oh, nossa, Genor, eita coisa difícil. Porque nós somos influenciados o tempo inteiro. Então, uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, né? Podem os amigos espirituais, né, os espíritos, influenciarem na nossa vida? E a resposta é: mais do que imaginam. A dizer-se que são eles que vos dirigem. Então, a gente pode ser influenciado o tempo todo, mas quem quer dar a mão para aquela influência é a gente. É a gente que quer dar a mão. A gente dá a mão para aquela influência. Então, no orai e vigiai,
Porque, gente, é assim, um colega meu muito querido, né? Ele tem uma rica explicação sobre os nossos amigos espirituais, que é assim, ó, ele diz o seguinte, ó, quem está na sua casa? Quem você convidou? Quem você convidou? Quem você deixa entrar na sua casa? Quem você quer? E ele diz também assim que uma boa maneira da gente começar a nossa relação com os nossos amigos espirituais é pedir desculpa. Olha, desculpa. Desculpa se em algum momento eu te fiz alguma coisa ruim, eu te peço desculpa e eu te peço perdão, porque eu não tenho conhecimento do que foi que aconteceu. Mas eu te peço desculpas e eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. Quero ser melhor. Até que ele enjoa, até que ele cansa de estar lá, ou muito melhor do que isso. Até que você possa ser um caminho, uma fonte para ajudar a tua companhia espiritual a dar um outro salto. E olha que ele pode dar um salto para lugares muito melhores e muito mais depressa do que você, né? Então, oração, a prece, como é que nós vamos distinguir? Gente, para que a gente também precisa distinguir? A ideia é ficar sempre conectado no bem. A ideia é, olha, tem um livro que se chama Pare de Reclamar, que é uma proposta de você ficar 21 dias sem reclamar e sem falar mal dos outros. Meu marido me propôs essa leitura, né? E vamos fazer isso? Porque às vezes, o que é falar mal dos outros? Primeiro dia que eu comecei a fazer, porque eu combinei com meu marido de fazer junto. Primeiro dia que eu comecei, eu pensei mal de uma pessoa, pensei mal de um colega. Eu cheguei para ele e falei assim, você falou mal de alguém? Ele falou, não. Eu falei assim, você, eu não falei, mas eu pensei, será que vale? Ele falou assim para mim, o que você acha? Gente, eu levei 15 dias para começar. Porque eu começava assim, não, hoje eu não vou reclamar de nada. A hora que eu via, já tinha reclamado, então, começar de novo. E daí, gente? Eu estou na proposta. A gente está na proposta. Então, como distinguir? Nem precisa, não fica preocupado com isso, porque eles nos influenciam muito, só que eles só nos influenciam porque a gente deixa, porque a gente quer, porque a gente abriu a porta. Como é que a gente espanta? Muda a sintonia. Muda a sintonia, que eles vão mudar a sintonia com você, ou se eles insistirem em ficar naquela sintonia, a nossa mudança de sintonia vai ser chata. Aí eles enjoam, né? Então, penso que esse movimento de desvincular as coisas é mais simples do que a gente imagina, a gente só não sabe fazer ainda. Maíse, suas palavras, junto à emoção ao dizer, nos motivam ainda mais a aceitar os desafios e continuar sempre. Maíse, eu é que agradeço as suas palavras, porque a luta, ela é assim contínua. Ela é contínua e ela é de todos nós. E se nós estamos juntos aqui agora, é para a gente fazer uma tentativa juntos, né? E nós vamos conseguir. Porque todas as coisas, todas as nossas vivências são oportunidades que Jesus misericordioso, que o nosso Pai nos deu. Então, Ele quer que a gente vença. Ele vai nos ajudar e nós estaremos com Ele. Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Bem, eu só gostaria de fazer uma observação, André, e no sentido que você colocou, que a gente chega à conclusão daí, que é lógico, a dificuldade é enorme, nada é fácil, todos nós temos dificuldade, cada um com a sua dificuldade, para poder transpor essas barreiras, para poder usar o pensamento, a sintonia da melhor maneira possível, nas estações com as quais nós vamos nos conectar, né? Mas você disse que a gente cai, levanta, e é exatamente isso. E é preciso essa vontade, né? É preciso essa vontade para controlar isso, para termos uma qualidade de vida melhor, para termos uma vida mais plena, mas
como tudo que a gente faz na vida, nós precisamos iniciar um trabalho, persistir, porque qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente não consegue atingir um ponto ideal, não digo nem de perfeição, mas ideal, né? se a gente não persistir. Qualquer pessoa que vai começar uma profissão, qualquer coisa que ele vai fazer, ele precisa de um tempo para poder exercitar. Ele erra, depois ele acerta e ele vai se aprimorando. Eu acho que com relação a essa questão também é assim, no sentido de que a gente começa a tentar mudar a sintonia, não dá, eu não consigo, amanhã eu continuo de novo, daqui a um ano, sei lá. Se não der nessa encarnação, não tem problema, a gente Uhum, pelo menos uhum, iniciou, a gente vai ter outras, né? O importante é que nós tenhamos essa consciência de que nós precisamos mudar a nossa sintonia para poder ter realmente uma caminhada melhor, né? Então, essa observação, eu vi que você colocou esse ponto ali, eu achei muito interessante porque é preciso o trabalho. A lei do trabalho nos convida todos os dias para que a gente possa fazer. E a gente fala muito na questão do trabalho material, mas como você falou, às vezes a gente esquece e não investe no nosso trabalho espiritual, uhum, né? Porque Jesus nos convida, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e o resto vos será é, acrescentado. Então é preciso realmente fazer ter essa vontade, uhum. né, para poder mudar a nossa sintonia e buscar as estações, aquelas que nos edificam, né, no bem, no amor e na paz, né? É muito Você sabe, interessante. Muito... seu Pedro, eu queria contar uma coisinha, não sei se eu tenho mais um minuto, que é assim, como eu me tornei espírita, né? O meu marido já era espírita, mas eu passava por uma fase da minha vida de estresse extremo. Eu procurei um psiquiatra, porque eu disse, não, eu estou no estresse, e todo mundo me dizia que meu estresse é porque eu trabalhava demais. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, eu trabalhava, e todo mundo dizia que era porque eu trabalhava demais. Aí eu fui a um médico para me dar um remédio de estresse, ele me deu leitura. Ele disse, não, você vai ler aqui, ó, 5 obras de arte. As 5 obras de arte eram 5 romances de Emmanuel, né? 2000 anos, 50 anos, Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia. E eu, obediente, fui lá e li. E foi a partir daí que eu me tornei espírita. E conversando com os meus colegas, que me falavam naquela época que eu estava estressada porque eu trabalhava muito, eles me perguntaram, e agora, o que você acha? Se eu acho que eu trabalho pouco, que eu já trabalhava pouco, justamente por essa questão da gente entender que o trabalho é material. Ou, qual a conexão que você dá? Não, eu vou lá, mas aquilo é um ambiente de estresse, aquilo é ruim, aquilo vai me fazer mal. É a conexão, não importa o que é a conexão, é o pensamento, é a sintonia que você dá para o que você está fazendo. Ou seja, eu fui ao médico porque eu estava estressada e todos diziam que eu trabalhava muito, e aí eu virei espírito e descobri que eu trabalho pouco. Ou seja, mudou a minha configuração, mudou o meu olhar pelo trabalho. Eu queria dividir isso com vocês, esse pedacinho da minha vida que eu achei a propósito. Procuro perceber as Maravilha. influências dos espíritos em minha vida quando exercito a reflexão dos meus pensamentos na condução das atitudes. É necessário avaliar. Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Bem, a gente teria, então, tanto tempo mais para... A gente poderia ficar aqui muito tempo nessa Sim. agradável momento de aprendizado, né? Mas, enfim, André, nós agradecemos imensamente de coração pelas suas orientações, pelos seus ensinamentos, pelas suas reflexões que nos ajudaram muito a compreender tantas coisas. E, olha, só temos gratidão pela sua Nossa, presença aqui, gratidão é minha. muito mesmo.